Em 1808, a Espanha é invadida por Napoleão Bonaparte e o rei Fernando VII é disposto. Os colonos mexicanos começam a questionar a legitimidade do governo espanhol. Em 1810, o padre Miguel Hidalgo e Costilla lança o Grito de Dolores, um chamado à rebelião contra a Espanha. Ele lidera um exército popular de índios e mestiços, mas é capturado em 1811. Entre 1811 e 1815, José Maria Morelos e Pavón assumem a liderança do movimento insurgente e organizam um Congresso Nacional que declara a independência do México em 1813. Ele também é capturado e executado em 1815. Entre 1812 a 1821, a Guerra da Independência continua, com guerrilhas lideradas por Guadalupe Victoria e Vicente Guerreiro. Em 1820, uma revolução liberal na Espanha restaura a Constituição de 1812 e ameaça os interesses dos conservadores mexicanos. 1821. Agustín de Iturbide, um general espanhol que lutava contra os rebeldes, muda de lado e negocia com Guerreiro. O plano de Iguala que opõe uma monarquia constitucional independente, com igualdade entre crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América e peninsulares, nascidos na Espanha, e a religião católica como única. Eles entraram na cidade do México e assinaram o Tratado de Córdoba, que reconhece a independência do México. 1822 a 1823. Iturbe se proclama o imperador do México com o nome de Agustín I, mas enfrenta a oposição dos republicanos dos próprios espanhóis. Ele é deposto por um golpe militar e exilado em 1823. 1824. O México se torna uma república federalista com Guadalupe Victoria como primeiro presidente. A política europeia é complexa devido a fatores como o histórico dos Estados-nações na região e a tendência crescente de unidade política. A história, a geografia, a economia e a cultura influenciam a política atual da Europa. Após a queda da Cortina de Ferro e o colapso do Bloco Oriental, a União Europeia, UE, tornou-se dominante. Atualmente, com 25 Estados-membros da União Europeia, exerce influência significativa, evidenciada pelo papel central no Parlamento Europeu. Política americana. Os Estados Unidos mexicanos são uma república federal democrática e laica, cujo governo está concentrado em um sistema presidencialista, ou seja, o presidente da república é o chefe de Estado e o chefe de governo simultaneamente. O governo federal representa o sistema político do México e atua sobre a ramificação em três poderes: executivo, legislativo e judiciário, conforme estabelecido pela Constituição do México, aprovada em 1917. Historicamente, o executivo é o ramo dominante, com o poder investido no presidente, que promulga e executa as leis emanadas do parlamento. O Congresso Federal ou Congresso de La Unión. O Congresso tem vindo a desempenhar um papel de importância crescente desde 1997, quando os partidos da oposição pela primeira vez conquistaram os ganhos importantes. O presidente também legisla por decreto executivo em certos campos econômicos e financeiros, usando poderes delegados pelo Congresso. O presidente é eleito por sufrágio universal, mandados de 6 anos que não pode voltar a exercer o cargo. Não existe vice-presidente no caso de demissão ou de morte do presidente. Um presidente provisório é eleito pelo Congresso. O Congresso Nacional é bicameral e composto por um Senado, Câmara de Senadores, e uma Câmara de Deputados.
A reeleição consecutiva é proibida. Os senadores são eleitos para mandatos de 6 anos e os deputados servem durante 3 anos. Os ocupantes dos 128 lugares do Senado são escolhidos através de uma mistura de eleição direta e de representação proporcional na Câmara dos Deputados. 300 dos 500 deputados são eleitos diretamente em círculos uniformiais, e os restantes 200 lugares são eleitos através de uma forma modificada de representação proporcional, com base em 5 regiões eleitorais. Esses 200 lugares foram criados para ajudar os partidos menores a terem acesso ao parlamento. Para finalizar agora com o nosso mini documentário, vamos para a questão. Qual foi o papel de Miguel Hidalgo e Costilla na história do México e como ele é comumente lembrado? A. Ele foi um destacado general espanhol que liderou a conquista do México e é lembrado por suas habilidades táticas. B. Ele foi um líder indígena que liderou uma revolta contra o governo espanhol no século XVI, sendo lembrado como um símbolo de resistência. C. Ele foi um padre que liderou o movimento de independência do México no ano de 1810, sendo lembrado como o pai da pátria mexicana. Ou D. Ele foi um político influente que desempenhou um papel crucial na redação da Constituição do México de 1824, sendo lembrado como um dos pais fundadores da nação. A resposta correta é C. Foi um padre que liderou o movimento de independência do México em 1810, sendo lembrado como o pai da pátria mexicana.